Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Todos estão me ouvindo bem? Por favor, respondam no chat. Me chamo Camila, sou do Departamento de Comunicação e trabalho com eventos e treinamentos na Alta. Hoje iremos assistir ao webinar E o Bezerro Leiteiro Macho. Temos dois convidados com o tema Bezerro Machos na Industrial Leiteira, Contexto e Bem-Estar Animal. Será abordado por Dr. João Costa, professor na Universidade Kentucky, nos Estados Unidos, coordenador do Grupo de Pesquisa em Gado Leiteiro, além de professor diretor do Centro de Pesquisa Cold Stream Dairy, doutor em Animal Science, com experiência na área de zootecnia. E com o tema Criação de bezerros leiteiros machos nos Estados Unidos, será abordado por doutora Fernanda Ferreira. Ela é médica veterinária, pesquisadora, extensionista na Universidade da Califórnia. Seu trabalho é focado em avaliação econômica de práticas de manejo e saúde em rebanhos leiteiros. Passo a palavra agora para o Rafael Azevedo, da nossa equipe da Alta, gerente de neonatos. Ele é zootecnista pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado na mesma instituição, possui doutorado na Universidade da Flórida e pós-doutorado na UFMG. Atualmente é gerente de neonatos na Alta, coordenador do Padrão Ouro de Criação de Bezerras Leiteiras, do programa Alta Cria e do programa Alta Advantage de Genética. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, Camila. Muito obrigado pela apresentação. É um prazer grande a gente estar indo para mais um webinar, né, junto aí com duas pessoas que eu gosto bastante. Fernanda já conheço há um tempinho, quando eu fiquei na Flórida, lá com o professor Zé Eduardo. Então, prazer estar aqui dividindo essa noite com ela. O professor João conheci mais recentemente, mas está junto com a gente aí no grupo do Alta Cria, um dos conselheiros. E muito bom a gente estar aí nesse tema tão importante. Só para a gente fazer uma breve introdução, todo mundo sabe o problema que é, né, a dúvida que a gente tem da questão do bezerro leiteiro macho nas fazendas, né, de leite. Recentemente, a gente viu alguns vídeos circulando na internet a respeito de maus tratos na criação de bezerros leiteiros, alguns bezerros leiteiros sendo abandonados aí, né, por pessoas que coletam esses bezerros em fazendas, e veio à tona mais uma vez, né? E o bezerro leiteiro macho, o que a gente faz? Como que a gente lida com isso? Prontamente, né, o professor João entrou em contato com a gente, falou, vamos fazer um webinar, vamos discutir, vamos convidar a Fernanda, ela tem uns dados muito interessantes, e aí a gente embarcou nessa e conseguimos aí trazer esse webinar hoje, um webinar super importante, um tema muito importante, eu tenho certeza que vai ser uma noite aí muito valiosa para todos nós. Então, fiquem à vontade para mandar as dúvidas, a gente vai ter um momento de bate-papo após as apresentações, podem mandando aí no chat as perguntas, e a gente vai discutir, e podem aproveitar bastante os dois aí, porque conhecimento não falta. Então, agradeço aí desde já a presença de todos, agradeço muito a disponibilidade, né, do João e da Fernanda, muito obrigado, e passo a palavra agora aí para o João, que vai começar, depois a gente passa para a Fernanda, e a gente inicia aí um bate-papo final. Boa noite a todos, boa apresentação, João. Rafael, muito obrigado pelo espaço, acho que é um tema bem importante. E o que eu vou tentar fazer é fazer uma discussão do problema, né? Vou rolar a bola para a Fernanda depois para dar uma solução. E o que eu vou tentar falar exatamente hoje é sobre isso, né? Principalmente essa discussão ao redor do bem-estar animal que está acontecendo ao redor do mundo, um pouco do consumidor da indústria, o bezerro macho como um todo, um pouco aqui do que se faz, por exemplo, o problema que já teve, o que se faz, que se fez para resolver um pouco desse problema, e o futuro e o desafio, e por que não é tão fácil assistir ou criar esses bezerros em si nas fazendas leiteiras. Eu acho que vou trazer um pouco dos dados do Brasil também, que eu coletei durante o mestrado na UFSC. Mas primeiro essa questão do bem-estar animal como o seu papel na sustentabilidade da indústria, né? Não só da nossa indústria. Eu acho que essa relação com o público ou relação com a sociedade em geral é uma relação que todas as indústrias têm. A indústria leiteira não é diferente disso, também tem isso. Então, normalmente, quando se fala
de sustentabilidade, né? Hoje ESG, EGH, todas essas discussões acabam vindo nesse tripé do ambiente, do econômico e do social, e o bezerro macho, a indústria leiteira, não se escapa disso, que todas as indústrias têm que ser ambientalmente aceitáveis, têm que ser economicamente viáveis e principalmente socialmente aceitável nós termos essa social license, né, essa licença social de operação para existir e para fazer os nossos negócios. O bem-estar animal faz parte, tipo, no core disso, né? Hoje, principalmente, é uma discussão que é praticamente principal na nossa indústria. E eu vou trazer um exemplo, né? Não vou falar aqui agora de bem-estar animal, mas um exemplo de como essa socialmente aceitável acaba influenciando a indústria como um todo. Hoje, nos Estados Unidos, 95%, acho que agora, na verdade, está até mais, está 90%, mais de 98% do leite americano não tem BST, ou é produzido em fazendas que não usam BST por um pledge ou por um contrato social sobre isso, totalmente feito pelo o RBST Free, né? Então o leite sem BST, quando começou a discussão do BST aqui nos anos 2000, começou a ter indústrias que pararam de usar e por esse contrato social. Hoje nós estamos com 98% do povo, dos produtores em si, não utilizando. A mesma coisa aconteceu com o Teodoc Ben, né? Então, a putação de cauda, que nem é tão comum no Brasil, mas aqui era muito comum nas propriedades, acabou sendo banido pelo programa que acaba regulando a maioria das fazendas. Isso tudo por isso, né? Por uma reação à proatividade da fazenda em relação às práticas que não eram bem aceitas socialmente na indústria. E foi criado, né? Hoje na América do Norte, na Europa, até está começando bastante desses programas de assurance ou de certificação das fazendas, como o BPF, como outros programas de certificação de bem-estar animal. Aí, mas aqui nós temos hoje o Farm Assurance Responsibility Management Program, que é o FARM Program. No Canadá tem o Dairy Cattle Code of Practice do Dairy Farmers of Canada, que fazem isso, né? Práticas fiscalizadas, não é legislação. Então, é prática fiscalizada pela sua própria indústria. É um guia de práticas que são ou não poder ser utilizadas na fazenda, e todo mundo que vende leite para todos os processadores seguem esse guideline. Todas as fazendas recebem uma visita, todas as fazendas acabam tendo que entregar seus records, né? Seus dados de produção, dados de manejo, o veterinário, o certificador vem e acaba utilizando essa visita para fazer essa, não diria inspeção, mas essa visualização do que está acontecendo na fazenda como um todo. E por que disso, né? A discussão é como que nós chegamos aí, o que está acontecendo e por que os consumidores acabam influenciando tantos. E é porque para quem nós estamos vendendo leite, né? Vendemos leite hoje, tipo, a população urbana no mundo, até só tenho 20 minutos hoje, não vou entrar em toda essa discussão, é uma discussão bem interessante, mas a população não é mais rural, não tem mais contato com as práticas tradicionais, vamos dizer assim, de utilização de manejo que são contra seus valores. E, normalmente, essa é a pessoa, né? Hoje, pensar nos Estados Unidos, eu gosto de falar muito que 70 e poucos % dos americanos moram numa cidade de mais de 300 mil habitantes. Isso dá essa relação de quão não rural é os Estados Unidos. Eu acho que 2,5% da população tem alguma ligação direta com a agricultura. Acho que o Brasil está em 9 alguma coisa. Mas a pessoa é suburbana, tem pets, acho que quase 70% das casas americanas hoje tem um animal de companhia. Os animais de companhia hoje fazem mais, tipo, tem um poder,
um efeito econômico até maior do que a maioria da agricultura de proteína animal nos Estados Unidos, e pensando nos seus consumidores, principalmente pensando na próxima geração, a proatividade da indústria está se adaptando nas suas práticas de manejo para atender esse conceito. Muito mais na Europa, mais no Canadá, e os Estados Unidos já vem nessa mudança hoje por praticamente uma década. E ainda falta muito a ser feito, muito a ser entendido como que vai ser feito, mas essa ideia, né? Para quem você produz leite, acho que é a introdução principal. E para quem você produz leite, é essa ideia de que o bezerro macho encaixa muito nessa discussão, né? Será que a pessoa que está indo hoje no mercado de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, Fortaleza, Florianópolis, de onde for, de qualquer cidade grande que é quase 40% da população brasileira, que toma leite, o que ele pensa das práticas que nós temos de manejo, se ele soubesse o que aconteceu? E tem até essa ideia, né, de como os consumidores influenciam as práticas da indústria. Eu gosto desse exemplo muito bom, assim, tipo, eu vou falar de bezerro ainda, mas eu gosto desse exemplo da galinha de poedeira, muito bom. E quando acabou o pós-guerra, a galinha de poedeira fez isso, né? Ela virou um sistema industrial nos Estados Unidos, no Brasil, também um pouco depois, que nós saímos aí de 1947 com 0% praticamente de galinhas em cage system, ou então em gaiolas. Chegamos em 1980 com 100%. Então, industrializou praticamente, acho que é 98 contra 2% em 1980. Industrializou praticamente completamente a indústria americana. Em 1980 começou essa discussão aqui, começou a discussão no mundo, começou a discussão no Brasil do ovo caipira. O pessoal descobriu o que estava acontecendo e nos últimos, agora 40 anos, né? Essa inversão hoje, que nós já estamos a 50-50 de novo. E eu botaria dinheiro que hoje, em 2020, nós já passamos de 50% a 2022. O próximo dado da USDA provavelmente vai vir esse ano e vai ter mais galinha caipira, ou free range, né, que tem acesso ao fora nos Estados Unidos, do que em sistemas comerciais ou sistemas de gaiolas. Então, os consumidores influenciam muito, né? Nós temos muitas das grandes redes de supermercado hoje que nem vendem mais galinhas convencionais, vamos dizer assim, ovos de galinha convencionais. E agora essa pergunta, né? Tipo, essa demanda está crescendo, tem muito a ser discutido, e o que vai acontecer com o bezerro macho, né? Tipo, eu quero mostrar o que aconteceu em vários locais e falar do que acontece aqui, depois discutir, deixar um pouco para a Fernanda discutir os números, mas passar essa ideia que o bezerro macho é uma bomba relógio, né? Não é se vai acontecer uma discussão sobre isso no Brasil, é quando vai acontecer, ou quando vai acontecer, o quanto a indústria vai poder influenciar essa discussão, em vez de ser uma discussão que nós vamos nos ter como do outro lado da discussão, né? Então, acho que ter essa proatividade, fazer essa discussão e trazer alternativas e práticas que se adequam a quem consome leite são fundamentais. E eu vou falar aqui um pouco, eu roubei vários slides do Dave Renault, que é professor da Universidade de Guelph, um grande parceiro aqui do meu laboratório, nós trabalhamos juntos há muitos anos, e ele faz muitas pesquisas com isso, e nós discutimos muito isso nos últimos anos, estamos fazendo diversos projetos com isso, quero dar o acknowledge, né? Falar que ele é influencial no que eu vou mostrar daqui para frente. Mas a primeira questão é, tipo, definir esses bezerros leiteiros, né? Aqui se fala do surplus dairy calves, e a primeira que são os bezerros que não são parte da produção leiteira. Desculpa, ali, faltou o ar. Então, não é o touro, não é... o touro, principalmente, não é bezerro de reposição, não é nada. É o bezerro que nasceu macho, que não é de gado de corte. Hoje o beef on dairy está crescendo muito, e principalmente é um bezerro que é acessório, né? Que não é necessário na nossa indústria. Nos Estados Unidos e no Canadá, se estima que tivemos 5,2 milhões por ano
né, em 2020, 11 milhões na Europa. Então, não é... e creio que no Brasil esse número está girando muito próximo dos seus 6, 7, 8 milhões, até mais, quem sabe, de bezerros. Não tenho esse dado aqui. Mas essa é a definição desse bezerro, né? Um bezerro que é surplus, que é a mais, é que nem o pintinho macho da galinha poedeira. A maioria deles não tem um espaço ainda, principalmente no Brasil, no gado de corte, e o que fazer com ele. Mas o maior problema é essa reputação da indústria, né? E o que aconteceu aqui é o que eu tenho medo, o que eu estou discutindo, acho que nós temos que fazer essa discussão antes que aconteça no Brasil, que é a mídia, ou o que aconteceu, o Dirt Secret da Dairy, né? Que a Dairy mata bezerro macho. Então, aqui tem duas notícias que fizeram uma diferença bem grande no Canadá sobre isso, que precisamos de mais legislação, porque alguns dos bezerros estavam sendo mortos na fazenda no momento de nascer. Isso aconteceu na Nova Zelândia, a mesma coisa. A mídia e a discussão na indústria acabou tendo que mudar suas práticas. Por que aconteceu isso? Alguns vídeos, a discussão a tragédia do Bob Calf, né? O Bob Calf é exatamente esse, o bezerro surplus, ou bezerro a mais da indústria leiteira na Nova Zelândia, que tem, nem sei se, um grande número disso. Aconteceu isso na Inglaterra. A mesma coisa quando o Tesco fez duas legislações ao mesmo tempo, que o bezerro não poderia ficar em isolamento mais do que 6 semanas e nenhum produtor poderia mais eutanizar o bezerro ao momento do nascimento. E aí a pergunta que eu faço é uma bomba relógio no Brasil, né? Tipo, eu vou mostrar alguns dados. No meu mestrado nós fizemos, isso aqui é o oeste de Santa Catarina, nós passamos nesses 24 municípios, um pouco mais de 120 fazendas, e perguntava o que todo mundo fazia. Nós rodamos, acho que bem pouca gente conhecia os produtores de leite mais do que nós nesse momento, de tanto que nós rodamos nesse interior, e fazia diversos. Nós olhava todas as vacas, todos os bezerros, mas mais importante, nós perguntava todas as questões que nós conseguimos pensar. Tomando mate, perguntando: e aí, como que me alimenta isso? Como que faz aquilo? Como que faz outros? E um dos dados mais interessantes que a professora Maria José Hotzel, que era a PI, né, a coordenadora desse projeto, acabou publicando em 2014. Isso é dado um pouco velho, né? Acho que é o último dado que tem sobre isso no Brasil, que eu sei, pelo menos. Em 2012, 51% das fazendas criavam seus bezerros ou davam para alguns produtores, mas as outras 49 matavam todos ou a maioria dos seus bezerros machos no momento do nascimento. E eu estou muito no Brasil, até demais, quem sabe, eu acho que não mudou muito. Isso é Santa Catarina, né? Um espaço restrito, né? Uma visão, não vou dizer que isso aqui o Brasil todo é assim, mas eu creio que se passa o mesmo em muitas partes do Brasil. Então, por isso que eu falo que é uma bomba relógio. Óbvio que nós estamos falando aqui do vídeo também hoje, mas o preço que está hoje, o bezerro macho, eu acho que até aumentou, quem sabe, esse número. E desses, 80% matava com traumatismo craniano, eutanasiava esses bezerros com traumatismo craniano de todas as formas, né? Nós botamos todos juntos, e o restante, um pouco por insanguinação, um pouco asfixias, outros métodos que não foram especificados. E eu acho que é uma discussão que tem que ter, né? Eu acho que e é isso que eu vou tentar falar nos últimos 5 minutos que eu tenho, 10 minutos aqui, que esse é um desafio. Eu acho que esse é um ponto, um calcanhar de Aquiles, né, que se fala, da indústria leiteira hoje no Brasil, e nós temos que discutir uma alternativa para o método de eutanásia no momento do nascimento desses bezerros, com certeza, porque uma bomba relógio aconteceu nas maiores indústrias leiteiras do planeta, principalmente. Então, o que podemos fazer, né?
Uma opção, a primeira, que acaba acontecendo muito aqui, é o vitelo, mas eu acho que essa opção já nasce morta, né? Porque não tem um know-how, não tem a produção, deve ter em algum lugar, eu desconheço, mas não é uma produção que vai abranger os milhões de bezerros que nós temos. E se vê o que aconteceu com a produção de vitelo ao longo do tempo, até por essa questão de bem-estar animal. Ela está se fazendo defasada ao redor do mundo, quem sabe em alguns momentos, mesmo a França aqui, tanto nos Estados Unidos quanto na França, esse consumo vem diminuindo drasticamente. Hoje, nos Estados Unidos, acho que a média de produção e consumo está menos de 1 quilo por pessoa por ano. Na verdade, menos de 1 libra. Então, menos de uma libra, menos de meio quilo por pessoa por ano. Então, já é uma opção que, na minha opinião, nasce morta, né? Mas o que os Estados Unidos fazem, o que a Europa hoje faz com esses bezerros? E é isso, né? Dos 5,1 milhões que eu falei de bezerro que nascem no Brasil, nascem nos Estados Unidos, menos de meio milhão vai para vitelo, e todos os outros vão para o dairy beef. Então, vão para o dairy steer, vão virar gado de corte. E acaba sendo uma alternativa bem viável aqui. E isso tem algumas experiências no Brasil que vão acontecer. E quantos no Brasil, eu não sei, acho que esse número tem que ser comentado, mas eu acho que é um número que está crescendo, mas ainda é uma porção muito pequena da produção em si. E como que é feito isso aqui, né? É feito no sistema que praticamente é igual gado de corte. Esse bezerro é criado, desculpa, está na ordem errada, é criado num calf ranch. Mais e mais os calf ranch são coletivos, né? Não são mais individuais. E depois desse tempo ele é criado ou no pasto por um tempo e vai para o feedlot, vai para o confinamento, ou vai para o confinamento desde os 5 meses de idade até os 14. Na verdade, ele acaba criando um animal que acaba sendo de grande grade, tipo 18, acho quase 18% hoje da carne americana vem ou do dairy steer, né, que é o bezerro macho vindo do confinamento, ou das vacas leiteiras de descarte. Então, essa é uma alternativa. É uma parte significativa na indústria. Dairy Beef Production é uma grande solução aqui. Muitos criam até o fim, muitos criam para os confinamentos a 400 quilos. Quais são os desafios, né? Primeiro, o grande desafio, que eu não vou poder falar hoje aqui, é a colostragem e a sanidade. O bezerro macho acaba sendo um pouco mais desleixado o seu manejo. O preço dos alimentos e a falta de mercado para esse animal. E, principalmente, o cluster de produção. Né? Os Estados Unidos tem 3 clusters de produção hoje de dairy beef, né? De produção de gado de corte, do bezerro macho. E acho que ainda falta hoje, eu sei que eu conheço muito bem, trabalho próximo da Castrolândia, eu sei que eles têm um começo de uma atividade lá de baby beef que está funcionando muito bem, mas ainda faltam muitos desses espaços para exposição. E essa discussão de Beef on Dairy, que eu vou ter o sinal de interrogação, que eu sei que a Fernanda vai falar um pouco sobre isso. Então, eu queria usar esses minutos só para realmente fazer essa discussão e vou responder qualquer pergunta no final do que nós temos. E muito obrigado pelo tempo. João, muito obrigado. Final, né, Rafael? Obrigado. A gente vai deixar as perguntas para o final e aí a gente passa agora para a Fernanda. Eles já vão transmitir aqui a passagem para ela. Só um segundo. Vocês conseguem me ouvir direitinho, gente? Tudo certo, Fernanda, estamos ouvindo bem. Eles já vão te passar a tela aí. Vamos ver se... Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Trocar aqui o... Me fala quando vocês estiverem vendo direitinho. Tá, você só inverte, agora está ótimo. Obrigado, Fernanda. Deu? Ok, ótimo. Deu sim, obrigado. Então, boa noite a todos. Rafael já falou um pouquinho, é um prazer estar aqui hoje à noite, compartilhando um pouquinho dos dados que a gente coletou, algumas análises que a gente fez aqui nos Estados Unidos,
principalmente depois de ter ouvido o João falar e muito bem pontuar o problema que é a questão do bezerro macho. O João falou muito bem, eu vou repetir, não é uma questão de se isso vai acontecer, é uma questão de quando essa discussão vai chegar no Brasil. O Brasil é um mercado um pouco menos maduro, né, em relação a essas questões de bem-estar animal. A gente costuma brincar que a discussão começa na Europa, passa para a Califórnia, espalha para os Estados Unidos e depois vai para o resto do mundo. E é bem assim mesmo, é uma questão de quando isso vai acontecer. E eu acho que um ponto importante de ser feito, enquanto indústria, seja a gente técnico, extensionista, produtor, fornecedor de suprimentos, eu acho que sentar na mesa e trazer essa discussão e discutir entre a gente antes de esperar que essas leis ou regulamentos elas cheguem, né, do mercado consumidor, é muito mais inteligente. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho João, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, o pessoal da Alta por trazer esse webinar. E hoje, a minha ideia, né, quando o João e o Rafael, quando eles falaram comigo, eu falei, gente, mas eu não tenho dados do Brasil, né? E aí, conversando com o Pedro Carvalho, que é um grande colaborador, muita experiência no confinamento de macho holandês, né, para abate, a gente chegou à conclusão, poxa, mas a gente não tem esses dados no Brasil. Então, qual que é a minha ideia hoje? Eu vou trazer os números daqui para vocês, tentar mostrar quais os fatores que vão pesar, principalmente para o produtor de leite na tomada de decisão, números, a parte econômica, para que no final a gente possa, né, usar essa experiência e fazer aí um brainstorm e pensar, bom, como que isso aplica no Brasil, o que dá para usar, o que não dá para usar, o que é diferente, quais as oportunidades. Então, esse é meu objetivo. E eu não poderia deixar, né, de falar, agradecer profundamente a Jéssica, principalmente, que foi aluna de doutorado, acabou de defender o doutorado dela, do Marcos Marcondes, que está lá na Washington State, trabalhou aqui comigo, o projeto dela foi todo na Califórnia, o Pedro Carvalho, a Dani, que trabalha na UC Davis também, na parte de extensão, o Ralph, que trabalha na Zoetis, Fábio, que é um veterinário no New México, e o Yost, que é um calf rancher, ele deve ter mais ou menos uns de 10 a 15 mil bezerros alojados, né, num dado momento, e é um cara que tem contribuído muito com a gente, tanto na parte de dado, coleta de dado, então eu tenho que agradecer essas pessoas, não posso deixar de agradecer, né, que a gente nunca faz as coisas sozinho, então, obrigado. Como é que eu vou começar? O João já basicamente mostrou um pouquinho disso que eu vou falar aqui, mas deixa eu estar mudando aqui uma coisa da minha tela. Ok. Então, o que eu quero começar dizendo? Eu quero começar dizendo ou mostrando como que os sistemas de produção de leite aqui nos Estados Unidos se organizam. Óbvio que existem diferenças, mas de maneira geral é um sistema muito mais padronizado do que no Brasil. Então, o que a gente tem quando a gente pensa na produção de bezerro, numa fazenda de leite, né? A gente tem aqui a fazenda de leite, que produz os insumos, né, para produção. O principal produto é o leite, então tem as vacas de leite. E tradicionalmente, essas vacas de leite, elas eram inseminadas com sêmen convencional. Então, quando ela é inseminada com sêmen convencional, não é exatamente 50%, mas, por exemplo, aqui vamos pensar que metade dos bezerros que nasciam eram fêmeas de leite, que elas iam ser recriadas para poder repor, né, essas fêmeas de leite descartadas aqui do rebanho maduro, e metade era machinho de leite, machinho holandês. Esse machinho holandês, ele é vendido com 1 dia de idade. Esse machinho holandês vendido, o João já falou um pouquinho, uma parte pequena, dependendo de onde você está nos Estados Unidos, dependendo se tem mercado ou não, vai para a produção de vitelo. E a grande maioria, ela vai para a produção a gente fala steer aqui, mas é do macho holandês para abate e vai virar carne. Então, essa seria aqui a principal fonte ou principal finalidade desses animais. Uma parte é descartada na fazenda. Eu trabalhei com uma fazenda no sul da Geórgia, na época do meu doutorado,
e eles não tinham um bom mercado para esses bezerros machos, e eles abatiam esses animais, alguns desses animais, na fazenda, que é um problema, que é o que o João já falou também. E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a usar mais sêmen sexado. Hoje a gente tem, não vai dar tempo de eu mostrar aqui, eu tenho, se alguém quiser, depois eu posso compartilhar esses dados, mas a gente tem aproximadamente, de todas as inseminações, né, que são feitas aqui nos Estados Unidos, a gente tem aí 20% dessas inseminações sendo feitas com sêmen sexado. E aí, o que aconteceu quando começou a usar sêmen sexado? Por uma variedade de motivos. Eu tenho mais fêmea, menos macho, né? E aí eu tenho mais fêmea, eu tenho que dar um jeito de fazer essas fêmeas entrarem aqui no meu rebanho leiteiro, a gente vai discutir isso também. Os machinhos holandeses continuaram indo para onde eles tinham que ir, ou para o feedlot, né, para o confinamento, ou para o vitelo, ou sendo descartados na fazenda, mas agora a gente tem uma quantidade menor desses animais. E a terceira opção, que começou mesmo, e eu vou mostrar uns números para vocês, ela deslanchou a partir de 2018, seria uma combinação do sêmen sexado, e aí no sêmen sexado nem 100% a gente sabe que 85% mais ou menos é fêmea, então a gente ainda tem uma pequena produção de bezerro macho holandês, mas aí eu tenho um terceiro tipo de sêmen aqui, ó, que é o sêmen de gado de corte. Então eu estou inseminando as minhas vacas de leite com bezerro de corte. Para quem está aí no Brasil, eu queria só pontuar aqui, é uma estratégia diferente do que às vezes a gente ouve o pessoal aí falando, vaca de leite de bezerro de corte. Esses bezerros de corte, esse sêmen verdinho aqui, né, que vai produzir um animal que é um cruzado de corte, ele, tanto as fêmeas quanto o macho, eles vão para a cadeia da carne. E aí, aqui tem umas fotos, o João já mostrou algumas, mas, por exemplo, o que o produtor faz? Ou ele vende esses animais, tanto esse machinho de leite quanto esse cruzado, fêmea e macho, com um dia, ou ele recria esses animais do mesmo jeitinho que ele recria as fêmeas que vão virar reposição dele, tá vendo aqui? Os machinhos cruzadinhos, isso aqui é holandês com Angus, na fazenda, ou nesse sistema, essa aqui é a Jéssica coletando uns dados pra gente lá no Calf Ranch, no rancho de bezerro. Então, tá vendo? Os bezerros estão na casinha, aqui vocês estão vendo um cruzado de holandês com Angus e um cruzado de Jersey com Charolais. Vendo, ó, mamadeira, na verdade aqui ele está tomando eletrólito, o concentrado, mesmíssimo sistema das bezerrinhas fêmeas de leite. E aí aqui, depois que esse bezerro desmamado, vocês estão vendo aqui junto, aqui tem uma bezerra de leite, que vai virar fêmea de reposição para esse rebanho, sendo recriada junto aqui nos dry lots que eles chamam, com os bezerros cruzados de macho. Então, ele pode vender esses animais com um dia. Às vezes eles recriam esses animais até mais ou menos 130 quilos, que é quando eles vão vender esses animais para o confinamento, ou às vezes eles mantêm a propriedade desse animal até o abate desse animal. E é isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês aqui também. Então, deixa eu passar o slide aqui. Então, o que a gente tem, né? Por que a partir de 2018 que essa estratégia de usar bife de sêmen de gado de corte começou a deslanchar? Por quê? Qual que é o cenário econômico por trás disso? Bom, o que esse gráfico está mostrando aqui? Aqui a gente tem de 2013 a 2020, em cinza, o preço do leite, que está aqui está em dólar por quilo. A gente tem em azul o preço do bezerro macho de leite de um dia, e aqui então vamos pensar no holandês, no bezerrinho holandês, e aqui em douradinho, né, a gente tem o preço da novilha de leite de um dia, então da bezerrinha de um dia. Qual que é a mensagem desse gráfico aqui? Vocês estão vendo preço de leite ruim. Preço de leite, o último ano que teve bom foi em 2014, esse ano, agora, a gente está saindo de um preço de leite um pouco acima de 44 centavos, é porque aqui eu parei em 2020, mas já está caindo de novo, então não dura. Preço de leite, geralmente, preço de leite baixo. A gente está vendo que, com exceção de 2014, que foi um ano que realmente foi exceção de bom preço de bezerro, a gente tem preço de bezerro de um dia e fêmea de um dia baixo. Tá vendo? Aqui eu atualizei os dados para hoje, então nós estamos falando aí de $50 por cabeça de um bezerrinho macho, né? Esse bezerrinho sendo vendido para um calf ranch, que a gente fala, uma fazenda que só recria bezerro, e futuramente ele vai ser vendido para um confinamento. Então, basicamente, esse é o cenário que o produtor
está trabalhando, produtor de leite, né? E quando a gente olha o preço da novilha recém-parida, então o produtor, ele produziu aquele monte de novilhinha de leite, ele vai falar, eu não vou vender essas novilhas porque eu estou investindo num sêmen melhor, eu estou investindo no melhoramento genético do meu rebanho, eu não posso vender essa novilha que eu gastei, só o sêmen custou mais do que isso, muitas vezes. Não vou vender essa novilha, eu vou recriar essa novilha. E aí ele recria aquele monte de novilha que ele produziu, custa para recriar, a gente está falando aí em torno de $2.300 até o primeiro parto, né? E se ele for vender essa novilha com 2 anos, quando ela tem o primeiro parto, esse, tá vendo, ó, preço, mais 2020, e esse hoje, atualizei esse preço hoje, nós estamos falando de $1.350. Então, não vale a pena recriar esse excesso de novilha, porque se ele recriar, ou ele vai ter que abater um monte de vaca para poder fazer espaço no rebanho, ou ele vai ter que vender essa novilha, tomando um prejuízo aí de pelo menos $1.000 por cabeça. Então, esse é o cenário econômico que o produtor de leite está tendo que tomar decisão em relação à inseminação, né, do rebanho dele aqui nos Estados Unidos. E aí, opa, cortou aqui um pouquinho a minha tela, mas a pergunta aqui é o que levou esse aumento, né, no uso de sêmen de gado de corte? Então, a gente tem que pensar no lado do leite, na cadeia do leite, foi o que eu falei, o baixo preço do leite, um aumento no uso do sêmen sexado e um baixo preço de bezerro de um dia, tanto fêmea quanto macho, né? E, obviamente, a estratégia reprodutiva do rebanho, os rebanhos de leite, ao longo do tempo, aqui nos Estados Unidos, melhoraram muito a performance reprodutiva, o que significa dizer que com menos inseminações a gente produz mais bezerros, né? E do lado do corte, da cadeia de corte, em 2017, a Tyson Foods resolveu parar de comprar macho holandês para abate, o que levou a uma queda, mais ou menos, de $7 a $10 por arroba no preço da carne. Porém, a demanda por carne no mercado americano continua aumentando. Então, demanda alta, queda de preço, né, no holandês, eles começaram a pensar, bom, tem demanda por carne, eles não estão comprando holandês, o que a gente pode produzir? E como o João falou, o bezerro macho, gente, ele é um subproduto da cadeia da produção de leite. E como sendo um subproduto, o produtor de leite ele enxerga aquilo ali como um novo centro de custo, ou centro de custo ou um centro de receita. E foi isso que os produtores viram. Eles enxergaram uma oportunidade de um centro de receita a partir da produção desses bezerros cruzados. E aí foi isso que a gente viu de 2018. A gente vê essas manchetes falando que a venda de sêmen, né, de gado de corte, ela decolou a partir de 2018. E é isso aqui, esse gráfico que a gente vê. Então, quando a gente olha aqui ao longo dos anos, se a gente olha tudo em azul, é a venda de sêmen de gado de leite, em bolinha aqui é holandês, triângulo Jersey, e quadradinho aqui são outros. E quando a gente olha aqui a venda de sêmen, né, a unidade de sêmen de gado de corte, a gente vê que a partir de 2017, 2018, tanto para Angus quanto para outros, a venda de sêmen decolou. E quando a gente olha as unidades, e aqui eu não vou passar rapidinho, mas se a gente olhar o quanto que caiu na venda de sêmen de gado de leite e o quanto que aumentou na venda de sêmen de gado de corte, é praticamente o mesmo número. E o que a gente conclui? Quem que está usando esse sêmen de corte é a indústria leiteira. E outros números que a gente compilou mostram isso também quando a gente olha as inseminações, mas eu não vou mostrar isso hoje não por causa do tempo. Bom, então, com tudo isso dito, né, a gente tem que pensar o que o produtor de leite tem que considerar quando ele vai definir a estratégia de inseminação dele, porque a estratégia de inseminação dele vai definir, no final das contas, esse lucro extra, desse novo centro de lucro que ele tem a oportunidade de desenvolver na fazenda dele, usando o sêmen de corte. E a primeira coisa é o preço do bezerro de um dia cruzado, né? Que é o que a gente chama de beef on dairy. Então, quanto que está valendo esse bezerro no mercado? A segunda coisa é o preço da novilha. A terceira coisa é a performance reprodutiva no rebanho. E, por fim, é o manejo das bezerras, a longevidade da vaca. E esses 4 pontos importantes, se a gente fosse pensar na situação do Brasil hoje, a gente não tem nenhuma análise econômica feita para as condições do mercado do Brasil, mas a gente sabe que essas condições são bem diferentes no Brasil. Então, por exemplo, a gente não tem dado do preço do bezerro de um dia cruzado no Brasil, nem do bezerro puro, eu não tenho esses dados. Talvez o pessoal da Castrolanda, como o João falou,
tenha um pouquinho mais de informação, ou alguém na audiência, depois a gente pode discutir esses valores. Preço da novilha. Preço da novilha do Brasil, o preço de novilha no Brasil ainda é alto. A novilha, ela tem um valor alto no Brasil. É diferente da novilha aqui. Então, esse é um ponto a ser considerado. Performance reprodutiva no rebanho. De maneira geral, a performance reprodutiva dos rebanhos aqui é melhor do que a performance reprodutiva no rebanho do Brasil, dos rebanhos no Brasil. Isso dá mais oportunidade para a gente fazer mais bezerro. E, por fim, manejo de bezerra. A gente aqui tem um pouco de tudo, mas, de maneira geral, a mortalidade, a morbidade aqui é um pouco menor do que no Brasil, só que a gente tem muito mais dado aqui no Brasil. Tenho certeza que tem fazenda no Brasil, fazendas que têm excelente manejo de bezerra, talvez seja uma oportunidade para essas fazendas também. Então, quando a gente pensa no preço do cruzado, o que a gente fez? A gente fez um levantamento com o produtor de leite e a gente perguntou para vários produtores, mais de 80%, quando a gente fez esse survey, que foi no início de 2020, mais de 80% estava usando sêmen de gado de corte. A gente perguntou para eles, quanto que você está recebendo no seu cruzado? Tá? E aí aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, eu não quero que vocês se preocupem muito, é um gráfico bem colorido, mas eu quero que vocês só entendam que quanto mais cores no gráfico, mais variável é o valor que eles estão recebendo para esse bezerro cruzado de um dia. Nós estamos falando de bezerrinho de um dia, eu vou vender esse bezerro de um dia cruzado. Então, aqui são rebanhos que são holandeses, rebanhos holandeses, e aí que cruzou com Angus, que cruzou com Wagyu, que cruzou com Limousin, Charolais, Cimental e outros. Então, por exemplo, o que a gente vê? Os que cruzaram com Angus, o maior percentual, né, dos produtores estão recebendo de 150 a 200 dólares por cabeça, mas tem alguns produtores recebendo um valor bem baixo também. Quando a gente olha os outros rebanhos, a gente vê essa salada de fruta aqui, né? Então, a gente vê que tem uma variação muito grande. E o que está levando essa variação? Por que tem produtor recebendo 200 dólares, até mais do que isso, 250 dólares, por cabeça, e produtor recebendo menos de 50? E aqui está a explicação. A raça que eles estão usando, a raça do touro de corte, o tipo de sêmen, a raça do rebanho, características do bezerro cruzado e outras coisas mais que o João já falou. Por exemplo, colostragem, qualidade desse bezerro. O comprador, ele conhece o produtor de leite. Eu sei que os produtores... A gente viu isso trabalhando no calf ranch. O dono do rancho falava para a gente que os bezerros dessa fazenda, tanto os de leite, quanto os cruzados, quanto os machinhos os holandeses, é uma porcaria. O bezerro morre muito, o bezerro adoece muito. Então, ele já sabe. E isso define o preço de negociação. Então, tem uma oportunidade grande aí em relação ao manejo desses rebanhos. Aqui é mais ou menos uma outra forma de resumir esses dados que eu mostrei. Vocês estão vendo que a grande maioria dos produtores ganha em torno de 150 a 200 dólares. A grande maioria usa Angus, sêmen de Angus. E o mais legal é que, por exemplo, a Alca e outras empresas de sêmen, elas têm trabalhado para escolher, dentre os touros que elas têm disponíveis de corte, aquele touro que melhor que vai gerar um cruzado que vai dar tanto lucro para o produtor de leite, e aí a gente está falando tanto de performance reprodutiva, quanto facilidade de parto, quanto até a questão de aborto também, né, maior número de bezerros nascidos, quanto performance para a cadeia da carne. Então, melhor conversão alimentar, melhor ganho de peso, tanto no calf range quanto no confinamento. Então, isso é uma coisa bem bacana também, de um mercado que está mais avançado nesse sentido, que é o mercado americano. Quando a gente olha, outro ponto que eu falei muito importante é a questão da taxa de concepção. Então, quando a gente olha, isso é taxa de concepção, tá, gente? Não é taxa de prenhez. Então, quando a gente olha a taxa de concepção aqui dos holandeses e do rebanho Jersey ao longo dos anos, a gente vê que existe essa tendência, esse aumento na taxa de concepção. Esses dados eu atualizei hoje, são os dados do CDCB. E o que está acontecendo com esse excesso com essa melhora na taxa de concepção? Aquilo que eu já falei, então você tem um excesso de novilhas, um alto custo de recria com baixo preço de venda, o produtor não quer ter novilha, ele tem que fazer as vacas deles ficarem prenhas, porque dias abertos são caros, ele precisa diminuir a média, né, da taxa a média do dias em leite do rebanho dele, porque está associado com maior produção de leite, melhor retorno econômico,
mas ela tem que ficar prenha, mas ele não quer um excesso de novilha. Melhor opção, vamos fazer esses cruzados machos e vender porque ele tem um melhor preço de venda com um dia. Então, a gente tem essa estratégia. E a outra coisa, uma pergunta que a gente escuta muito o produtor fazendo para a gente, é essa pergunta. Bom, que é o que os produtores faziam antes de usar o sêmen de gado de corte, né? Que é essa questão, bom, vale a pena eu aumentar meu descarte para eu acomodar esse excesso de novilha que eu tenho agora? Só que as minhas novilhas são geneticamente melhores. E as fazendas de leite grande aí no Brasil, que tem um programa de melhoramento, que usa muitas vezes ferramentas genômicas, elas eventualmente, se já não passam, vão passar por esse dilema. O que eu vou fazer com essas novilhas melhoradas? E o que a gente vê nesse gráfico aqui, eu compilei os dados os motivos de descarte, né, de diferentes estados americanos, de fazenda de leite de diferentes estados americanos, e quando a gente olha aqui esses azuis, o azul são vacas que ou foram vendidas para outras fazendas de leite, ou foram descartadas porque, para o critério daquela fazenda, quando ele ranqueava as vacas dele, elas não tinham boa produção. O que é boa produção? Depende. Varia de fazenda para fazenda, mas não são vacas que, talvez são vacas que poderiam ficar mais no rebanho. Esse que é meu ponto. E a gente vê aqui que a gente está falando em torno de 15 a 20 pontos percentuais de todos os descartes, é descarte voluntário. Então, isso faz com que a taxa de descarte hoje americana esteja em média em torno de 36%, mas tem fazenda, eu peguei dados de fazenda na Califórnia, que tem 52% de taxa de descarte. Ou seja, a vida produtiva ele praticamente só tem primípara no rebanho dele, o que é um grande problema, e ele estava fazendo isso porque ele tinha muita novilha. Excelente taxa de reprodução, excelente taxa de prenhez, ele tinha muita novilha, investia em ferramenta genômica, não queria descartar essas novilhas, que ele falava, mas minha novilha é melhor do que minhas vacas. Correto, só que vale a pena? E o Albert De Vries, lá na Flórida, ele fez um trabalho bem legal mostrando se vale a pena ou não. Então, basicamente, eu vou resumir esses gráficos, depois a gente pode voltar nesses gráficos, mas basicamente o que ele fala? As vacas têm um custo, né? Qual que é o custo dessa vaca? Quando a vaca é nova, uma primípara, por exemplo, a grande parte desse custo é o custo de substituição dessa vaca, é trazer uma novilha, né? E para substituir uma vaca que foi descartada, e tem um custo que é um custo de oportunidade, que é a falta de maturidade. Essa vaca não está produzindo o máximo de leite que ela poderia estar produzindo. À medida que essa vaca envelhece, ela tem um custo que é o custo da vaca velha. Não emprenha, começa a ter mastite, começa a ter problema de casco, outros problemas de doença. Então, se a gente não tivesse melhoramento genético, o ideal seria manter essa vaca o máximo de tempo no rebanho, descartar o mínimo possível. Não é a realidade. A nossa realidade é que a gente tem melhoramento genético, e essa análise que o Albert fez, que é uma análise muito bacana, a gente trabalhou junto, é que o ideal hoje no rebanho americano seria que a gente tivesse em torno, a taxa de descarte fosse em torno de 25% a 27%. Então, 25% a 27% de primípara no rebanho. Esse seria o ótimo equilíbrio entre esses custos, né, o custo de vaca velha, o custo de falta de maturidade, o custo de reposição do rebanho, e também um custo de oportunidade por causa da melhoria genética das novilhas. Potencialmente, elas vão produzir mais leite. Então, a resposta é não. A gente fala muito para o produtor de leite, não vale a pena você aumentar a taxa de descarte, fazer um monte de novilha e aumentar a taxa de descarte para acomodar essas novilhas no seu rebanho. E aí a pergunta que sempre vem é, qual que é a estratégia de inseminação, então, que eu devo adotar? A resposta, como sempre, como a gente pensa na parte econômica, é que depende. Se a gente olha, se a gente faz, isso aqui é dado de uma fazenda da Califórnia, eu peguei o dado genômico de net merit em dólares delas, né, e plotei aqui. Então, vocês podem ver que as vacas mais velhas, na média, tá aqui no meio, elas têm um potencial genômico, né, um valor de net merit menor do que as novilhinhas aqui. Então, aqui, vaca de 2 anos, as novilhas de 2 anos estão aqui, vão começar a parir. Então, o que o produtor de leite ele pode fazer? Ele pode fazer, bom, quem que eu vou inseminar com o quê? Ele pode dividir o rebanho dele em 3. Ele vai falar assim, bom, essas minhas novilhas aqui, ok, eu vou recriar. Essas vacas aqui no meio, né, minhas primíparas, as minhas novilhas, as minhas primíparas, talvez a primeira, segunda inseminação da minha primeira, segunda lactação, eu vou colocar sêmen sexado, talvez, e essas minhas vacas velhas eu vou colocar sêmen de corte. Ou ele pode falar, não,
Vou fazer diferente. Já que eu tenho ferramenta genômica, às vezes pedigree, confio no pedigree, as minhas melhores vacas, sejam elas de qualquer lactação, essas aqui que têm o melhor valor genético, eu quero tirar filhas delas, eu vou usar sêmen sexado, e esses animais aqui de fundo eu vou usar sêmen de gado de corte, ou eu vou usar sêmen de gado, sêmen convencional, por exemplo. Não é uma pergunta trivial, gente. Não é fácil responder isso, e a gente tem que usar modelo para responder esse tipo de pergunta. Então, o De Vries, o Albert, lá na Flórida, foi meu orientador de doutorado, ele fez um trabalho bem legal. Não preocupem com esse desenho, que eu quero que vocês entendam aqui qual a lógica quando a gente faz um modelo, né? Então, por exemplo, vamos supor que o produtor não faz genômica, ele tem só o pedigree, confia no pedigree. Claro que a reliability do pedigree ela é menor. E aqui eu tenho as diferentes estratégias, tá? De quem que vai receber que tipo de sêmen. E aqui o preço do cruzado. E aqui o preço do cruzado, ele é em relação ao preço do bezerro holandês puro. Então, por exemplo, aqui o cruzado custa $125, ou vale $125 a mais do que o preço do holandês puro, seja ele qual for. Então, essa aqui, ó, é a prática mais comum e é muito comum no Brasil também. Então, o que a gente tem? Todas as novilhas, vaca de primeira lactação, segunda, terceira e as vacas mais velhas, independente da inseminação, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, seja o que for, independente da inseminação, elas recebem sêmen convencional. Quando a gente olha aqui no final, a gente tem quantas novilhas a mais a gente está produzindo, quantos bezerros machos, holandês nesse caso, puro, a gente está produzindo, e qual que é o lucro final, vou pular para o lucro, que é o que importa, por vaca leiteira por ano. Nesse exemplo aqui, $438. Ok, aí ele falou, bom, e se eu começar a usar um pouquinho de sêmen de corte só nas minhas vacas mais velhas, vou continuar usando convencional aqui nas minhas vacas mais novas, em todas as inseminações, mas na minha vaca mais velha, mas na primeira inseminação, que normalmente tem a taxa de concepção melhor, eu ainda vou usar meu sêmen convencional. Eu diminuo significativamente o número de novilhas que ele precisa, eu diminuo o número de bezerro holandês produzido e eu começo a produzir um pouquinho de bezerro cruzado. O lucro por vaca por ano aumenta, porque esses bezerros cruzados, eles têm um valor melhor. E assim vai. E se eu usar só sêmen sexado nas minhas novilhas e vacas e usar sêmen de gado de corte em todos os outros animais, em todas as inseminações? Olha o lucro. Esse lucro, ele é comparado, é um lucro a mais comparado com a minha referência. Então, nós estamos falando aqui de quase $50 por vaca por ano a mais nessa fazenda. Isso é muito, gente. É muito. Quando a gente olha aqui, em vez, então, de eu separar quem vai receber o que pela idade, eu vou usar o pedigree. Tá vendo? Uma oportunidade um pouquinho maior. Vou separar, vou inseminar as minhas melhores vacas com sêmen sexado. E se eu produzir, quando a gente fala ótimo, é porque no modelo, quando a gente cria um modelo, a gente consegue otimizar. Então, e aí aqui eu estou produzindo, não estou produzindo nenhuma bezerra adicional, é que eu estou produzindo um pouquinho a mais de bezerra, que na prática é o que os produtores fazem. Nenhum produtor vai produzir exatamente o número de novilha de reposição que ele precisa, porque se ele tiver um surto de doença, alguma coisa, ele não quer ir no mercado comprar essas novilhas. Ele quer ficar com as novilhas dele por uma série de coisas, sanidade, programa de melhoramento, etc. Então, a mensagem desse slide aqui é o seguinte: hoje, usando o produtor que usa sêmen de corte, a grande maioria está usando, ele tem uma oportunidade de fazer dinheiro através da venda desses bezerros. E aí, por último, já devo estar passado o meu tempo, mas eu prometo que eu não vou demorar com isso. Por último, é a pergunta que não quer calar, se vale a pena recriar os bezerros cruzados. Porque hoje o produtor já sabe que vale a pena fazer esse bezerro cruzado e vender esses animais com um dia. A próxima pergunta é, vale a pena recriar bezerro cruzado? E a resposta que eu sempre dou é, depende. Eu não vou ter tempo de entrar em muitos detalhes aqui, mas tem duas coisas que eu já queria começar falando. A primeira é, a gente não tem muitos dados para responder essa pergunta. A Jéssica está trabalhando junto com o Marcos e comigo, a gente está fazendo um modelo para responder essa pergunta. É um modelo bem complexo, entra na parte nutricional,
Mas eu trabalhei com o Pedro, hoje a gente desenvolveu uma planilhinha bem rápida só para a gente poder discutir uns números e mostrar para vocês o que influencia ou não essa pergunta, né? O que vai fazer, vale a pena ou não vale recriar esses bezerros cruzados? Primeira coisa que a gente tem que pensar é isso aqui, ó. Esse gráfico aqui, esse primeiro gráfico da esquerda, ele está mostrando o histórico do preço da carne, e aqui é em dólar por hundredweight de peso vivo. Um hundredweight, gente, é mais ou menos 45 quilos, ou 3 arrobas. Então, aqui, em diferentes países, desde 2000 até 2000, aqui 2000, a gente está em 2020, aqui 2021, esses dados. Então, o que a gente tem? Azul, Estados Unidos, vermelhinho, Canadá. O Brasil é o laranjinho, laranja escuro aqui, não amarelo. Amarelo é Uruguai. A gente vê que, de maneira geral, o preço da carne no Brasil, em dólar, ele é um pouco mais baixo do que o preço da carne aqui nos Estados Unidos. Por último, esse dado aqui, esse gráfico aqui, eu peguei ele hoje, é um gráfico mostrando o preço do milho. E aqui ele está em dólar por bushel. Um bushel tem mais ou menos 25 quilos. Então, o foco aqui, ó, é esse aumento significativo no custo de insumo. Por uma variedade de motivos, nós não vamos entrar nisso. Mas quando a gente pensa em recriar esses animais, a gente está pensando principalmente nesses dois pontos aqui. Por quanto que eu vou vender e quanto que vai me custar para eu recriar esses animais. E daí, são esses pontos aqui que a gente tem que pensar. Preço de venda do bezerro, custo da dieta, custo de mão de obra, custo de oportunidade, disponibilidade de recursos, taxa de mortalidade e eficiência alimentar. Deixa eu ver se vai dar certo meu link aqui. Vamos ver se eu consigo... Opa, não vai dar. Gente, prometo que eu estou acabando. Deixa eu só compartilhar. Vamos ver se eu consigo compartilhar a minha tela com vocês aqui. Se eu não conseguir, na hora da discussão, a gente discute, porque esses números, que é a ferramenta que eu e o Pedro hoje quebramos a cabeça um pouquinho, para mostrar esses números. Deixa eu ver se consigo compartilhar meu Excel aqui. Vocês estão vendo meu Excel? Não estou ouvindo. Sim, Fernando, estamos vendo. Estamos Ótimo. sim. Então, rapidinho aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. O que a gente fez? Se tiver algum nutricionista na plateia, vocês vão me perdoar, porque eu não entrei em detalhes aqui na questão de conversão, consumo, custo da dieta. Isso aqui é só para dar uma ideia para a gente dos principais componentes de custo para recriar esses animais. Aqui nos Estados Unidos, como eu falei, ou o produtor vende esse animal com um dia, ou ele recria, ele mantém a propriedade desse animal e recria ele até mais ou menos 130, 150 quilos de peso vivo, e aí ele vende esse animal para o confinador, ou ele mantém, ele fica com esse animal até o momento de vender para o abate. Como eu não tenho experiência, nem número, o Pedro tem esses números, é um cara que é ótimo, se alguém tiver interesse, trocar uma ideia com ele, mas como eu não tenho esses números de confinamento, eu peguei os números, eu troquei uma ideia com o Yost, que é o produtor que a gente trabalha muito hoje, peguei alguns dados dele e montei uma planilhinha junto com o Pedro para a gente ver o cenário hoje, o que esses produtores estão fazendo. A grande maioria dos produtores, gente, hoje é de leite, o negócio deles é leite. Eles vendem esse animal por um dia. Por que eles vendem esse animal por um dia? Na Califórnia, que eu vou falar da realidade da Califórnia, e muitos produtores do oeste dos Estados Unidos, onde estão as fazendas maiores, em termos de média, esses produtores eles nem recriam as suas próprias novilhas. Eles mandam essas novilhas para serem recriadas nesses calf range que eu falei. Alguns recriam, ok. Então, o que eu pensei aqui? Bom, então a gente pegou aqui, não vou entrar em muitos detalhes, depois a gente pode discutir, mas nós pegamos aqui o preço, né, desse bezerro de um dia, se for um bezerro holandês, por exemplo, quanto que custa hoje, com o custo de hoje, mandar esse bezerro para um calf range, o produtor de leite, ele manda esse bezerro para o calf range, ele paga o calf range por dia, né, se ele não vender esse bezerro. A gente pegou uma média de ganho de peso, que foi o valor que a Jéssica pegou quando ela monitorou 1000 bezerros lá no Yoast, ela pesou esses animais, então a gente pegou o ganho de peso dele durante a fase, tá tudo em inglês, vocês me perdoem, mas durante a fase de aleitamento, pegamos a taxa de mortalidade, mais ou menos a mediana do número de days de mortalidade, quanto que custa
então, criar esses animais até a desmama, acrescentando aqui o preço desses bezerros que morrem a prejuízo, né? Existe um prejuízo, mas a gente paga por ele, peso final, enfim. E aqui, eu peguei esses dados aqui, ó, a gente pode discutir depois também, mas são dados que o produtor me passou, com alguns outros dados de mercado que eu peguei. O dado da alimentação, eu peguei o preço do milho e acrescentei 10 centavos no valor do quilo da ração, que é o que eles estão comendo ali naquela fase, né? Depois que ele desmama até ele ser vendido para o confinamento. Considerei mortalidade, considerei o preço por dia, e aí a gente tem um preço total, e peguei, o Pedro me passou qual que é o preço de venda hoje, que está alto, em dólar por quilo desses animais, né? Quando ele vende com 150 quilos e manda, eu acho que aqui foi, não sei se eu fiz 150 ou 130, 150 quilos. Até quando ele vende esses animais para o confinamento. E a gente viu hoje que se o produtor vender esse animal com um dia, aí eu coloquei uma taxa de interest rate, a taxa de juros de 7%, né, que é a oportunidade para ele, se ele vender o bezerro com um dia, ele investir esse dinheiro, por exemplo. Se ele vender esse bezerro por $50, depois de mais ou menos 138, 150, 140 dias, é como se ele tivesse feito $51. Tá? Então, isso é só um termo econômico. Se ele criar esses bezerros, se ele manter a propriedade desses bezerros e recriar eles, ou pagar para um care friend recriar, isso aqui é média, tá, gente? Quando a gente faz estudo econômico certo, eu variar um monte desses inputs, colocar a variação aqui, só para a gente pensar, hoje ele está fazendo mais ou menos $300 por cabeça. E é por isso que tem muito produtor mantendo, ele manda esse bezerro para o care friend, mas o bezerro é dele. E quando ele vende para o feedlot, então ele paga o care friend, quando ele vende para o feedlot, ele recebe esse dinheiro. Claro que tem uma série de coisas aqui que tem que ser consideradas. Eu peguei esse valor que o Pedro me passou de 2,40, mas por curiosidade, eu entrei em vários sites de leilão e vi quanto a variação nesse valor é enorme. Ela está alta historicamente, mas a gente tem, por exemplo, preço variando de 1,80 até 2,40 por pound, então eu dobrei para a gente fazer o preço por quilo. E, por exemplo, se a gente pegar 1,80, esse valor já cai significativamente. Então, tem várias coisas que influenciam nesse resultado aqui. Mas isso é só para vocês terem uma ideia. E esse bezerro de $50 é um bezerro holandês. Se eu pegar um bezerro, por exemplo, que me custou $200, claro que o preço aqui muda e tal, tá vendo? E com esse valor aqui, ó, de 1,80 que eu falei, o produtor tem prejuízo. Agora, se ele vende pelo valor que o Pedro me falou que eles pagaram lá, ele tem um lucro um pouco menor. Então, existem várias coisas que entram aqui, a gente pode brincar com ganho de peso, mas isso é muito importante. Existe uma resposta simples para a gente poder falar, compensa ou não compensa. Com isso, eu queria já pular aqui para os meus agradecimentos, senão eu vou ficar falando até amanhã, porque é um tema que eu gosto, e vou deixar poder discutir mais. Mas eu queria agradecer principalmente os produtores de leite que colaboraram com a gente, o pessoal da Agritech, que é quem coordena a coleta e análise de dados dos produtores de leite aqui na Califórnia, o pessoal da extensão da universidade, o pessoal do DCRC, que dividiu um monte de dados com a gente, a Jéssica, que foi quem combinou 90% desses dados, trabalhou com eles, e também o pessoal da Alta, pelo convite, e eu espero que a gente possa ter uma boa discussão agora em relação, né, fazer um brainstorming como que isso se aplica ao Brasil. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Queria convidar aí, o João já entrou aí agora também, para a gente partir aí para o nosso bate-papo. Quantas perguntas estão chegando? Já chegaram algumas aqui. Primeiramente, queria mais uma vez agradecer. Que show de palestra dos dois, né? Que orgulho que dá para a gente aí ver dois brasileiros com tanta informação, com tanta qualidade, né? Então, é um orgulho muito grande para a gente ver aí esse nível de trabalho, de dedicação, né? Então, se sintam aí
agradecidos, né? A gente fica muito agradecido, parabenizados aí por todos nós aqui que estamos assistindo, viu? Muito obrigado mesmo. As perguntas estão chegando. Antes eu queria só fazer alguns comentários aqui. Primeiro na parte aí, né, do João, que eu achei fantástico, né? Para quem que a gente está produzindo leite? E eu acho que é uma dúvida que constantemente, né, a gente é um questionamento que a gente sempre tem que estar em mente, né? Para quem que a gente está produzindo? Quem que é o consumidor de hoje? Quem que é o consumidor do futuro? Porque se a gente não parar para pensar nisso, né, para que que a gente está produzindo, né? Para quem que vai chegar isso aí no final? Então, acho que foi fantástico. Os números aí da Fernanda também, né? Que quem dera nós já tivéssemos análises desse nível aqui no Brasil, né? Então, acho que, com certeza, isso aí acaba mostrando tanto que a gente precisa, né, olhar para os números. Alguns produtores ficam comentando que é inviável produzir o corte, né, esse bezerro de corte aqui, o bezerro leiteiro no corte para a gente, mas a gente precisa de números, a gente precisa de dados, a gente precisa de informações e tem uma ciência por trás disso, né? Então acho que fica uma mensagem para todo mundo aí, né? Para quem está aqui, tem várias pessoas aí de centro de pesquisas acompanhando a gente aqui hoje à noite. Então acho que todo mundo deve estar com a cabeça quente, o tanto de dados que a gente precisa compilar e analisar, né? Uma das perguntas que chegou aqui foi aqui tem várias chegando aqui, foi do Rony Zimpel. Ele perguntou aqui, principalmente, quais raças de corte têm maiores aceitações no mercado americano e no Brasil? Qual a opinião de vocês? Que seria qual o perfil aí de melhor dessa mistura aí do corte, pensando aqui no Brasil, se vocês têm alguma opinião do que seria também a melhor opção de raça? Deixa eu compartilhar a minha experiência. Aqui, o que a gente vê é que 80% das inseminações elas têm sido feitas com Angus. O motivo disso é simplesmente porque o comprador, porque em 20 minutos, eu nem gastei 20, gastei muito mais do que isso, mas não dá tempo de falar tudo que a gente fez, mas a gente pegou bastante dado, tanto de inseminação, quanto a gente entrevistou vários produtores de leite. O motivo a primeira escolha deles irem para o Angus é porque tanto a cadeia de carne, ela quer um bezerro preto, que eles falam. É um bezerro preto, e aí a cruza com o Angus dá esse bezerro preto. A gente sabe, conversando com o pessoal de confinamento e o pessoal, os packers, né, por exemplo, o pessoal da JBS, que existe um problema, e é um medo deles, é essa variação no bezerro que chega para abater. E isso se a gente tivesse o Pedro aqui, por exemplo, que é o cara que está ali na cadeia do corte, eu sou da cadeia do leite. A gente começou a trabalhar isso porque existe uma oportunidade de gerar receita para o produtor de leite. Mas se você pegar o pessoal do corte, a gente vai ver que existe uma variação muito grande em relação à performance no feedlot, aí rendimento de carcaça, aquela questão do rebuy, um monte de qualidade da carne, e isso varia muito. Então, eu particularmente não vou falar essa é melhor ou essa é pior. Para o Brasil, eu sei menos ainda. O que eu sei é que hoje Angus é a raça mais usada, tanto nos rebanhos holandeses quanto nos rebanhos Jersey aqui nos Estados Unidos. Mas tem muito experimento, principalmente das empresas de sêmen, olhando o desempenho desses animais, tanto no confinamento quanto no abate. E, inclusive, algumas dessas empresas, o sêmen que elas têm recomendado para o produtor de leite, em parceria com o rancho de bezerro, né, e os confinadores, muitas vezes o sêmen, o touro, que eles falam que é um touro para beef on dairy, esse touro não é Angus puro. E há, por exemplo, a Associação de Holandês, eu sei que eles têm um trabalho com o pessoal do cimental. Então, o touro é um Sim Angus, o touro em si é cruzado, e esse seria o sêmen mais adequado para usar para vaca holandesa. Mas dados, precisamos de dados. Só queria complementar. Primeiro, um abraço aí para o Rony, que voltou. Mas... Um abraço para ele também. Uma coisa que aconteceu, a Fernanda comentou muito bem, tem diversos programas hoje, né? Então, muitos desses produtores, principalmente os produtores maiores, mais tecnificados, acabam entrando num programa. E esse programa acaba tendo um sêmen específico. E
E muito desses são os problemas de certificações americanos da carne, que o bezerro tem que se adequar a isso e acaba trazendo um pouco mais de homogeneidade. Mas o que aconteceu aqui é que foi realmente feito por diversas empresas, hoje já pensando na mistura, né? Então, tentando corrigir os problemas que nós tínhamos no holandês. E principalmente no mercado americano, esse problema é o ribeye, né? O bife ancho, vamos dizer assim, o músculo Longíssimo Dortmund, que ele tem um formato diferente no holandês, né? Ele é menor e um pouco mais quadrado, então, por ser uma carne nobre americana, eles corrigiram isso com o sêmen cruzado. Mas, falando sobre isso, né, tipo, essa ideia vem junto com o sêmen sexado, né? E muitos, eu acho que até uma estratégia um pouco mais interessante para o Brasil é isso, principalmente os rebanhos de alta qualidade genética aqui, eles praticamente começaram a utilizar melhores sêmen holandês na parte do rebanho que eles estão utilizando como reposição e até como venda de novilhas de qualidade, para ter uma novilha superior no mercado, e aí usam as de baixa qualidade genética nesses programas de certificação. Então, muito dessa questão também é com o mercado, né? Então, por exemplo, até a Califórnia tem algumas diferenças hoje do que o meio oeste americano, que acaba mandando a maioria do seu gado para os confinamentos que já são preparados para isso, né? São preparados para um animal maior, são preparados para praticamente para o Angus puro, vamos dizer assim, o Angus puro americano de 1.400, 1.500 pounds, então 600 e poucos quilos. E a raça acaba combinando com isso. Nem vamos falar do Jersey, né? O Jersey aqui, então, tem uma relação ainda mais complicada, que é um animal menor, então tem que pensar em tamanho de parto, tem que fazer isso e acaba entrando algumas outras raças. A resposta clássica, né? Depende muito da estratégia do produtor e o produtor pensar sobre isso. Eu tenho mercado para novilha de alta qualidade genética? Quanto que custa essa novilha? Vale a pena cruzar? Qual a parte do rebanho que eu vou utilizar? E qual o mercado de carne que eu vou adentrar, né? Então, isso acaba shaping, né? Acaba formatando o jeito que é utilizado e a raça que é utilizado de sêmen de corte. Perfeito. João, tem uma pergunta aqui em relação a como que o produtor ele pode se preparar para defender, por exemplo, né, a gente viu alguns slides comentando ali como que a mídia coloca, né? Então, de um dia para o outro é uma bomba relógio, né? Amanhã a gente pode acordar com uma imagem de um bezerro macho sendo abatido na fazenda e acaba que isso aí estoura, cai o consumo, vem vários outros órgãos e começa a questionar algo que muitas vezes ninguém nem parou para pensar, né? E cada dia eles começam a pensar mais. Hoje, como que você enxerga, né, aliado aí ao bem-estar, a boas práticas, como que o produtor no Brasil hoje poderia estar preparando aí para enfrentar, por exemplo, uma mídia que pode a qualquer momento estourar aí em rede nacional? Eu sempre brinco, o pessoal que me conhece, eu sempre falo que se eu tivesse esse tipo de resposta, eu ia estar tomando uísque na Bahamas, né? Não ia estar aqui no meu basement dando um webinar. Mas eu acho que a primeira coisa, e a Nina von Kaiserlink, da UBC, acaba trazendo essa discussão bem forte na indústria, é fazer a discussão e propor alternativas, né? Eu acho que o pior lugar que nós podemos nos encontrar é no corner, né? É no canto da parede sendo pressionado, sem nada para dizer. A única coisa que temos para dizer é alguém entrar no paper lá nosso e dizer assim, 70% dos bezerros são mortos. E o que a indústria tem para responder sobre isso, né? Então, acho que é isso aqui, fazer essa discussão, discutir alternativas. Nós praticamente tem 1.000 pesquisas no mundo, tem bem poucas no Brasil, tem alguns grupos já trabalhando com isso, mas nós temos essa informação bem clara de que o consumidor não aceita a eutanásia de bezerro macho porque ele não é necessário na indústria. Eu acho que nós já soubemos disso como indústria. Então, começar a pensar o que fazer, né? Como já está... E o Brasil ainda está numa posição melhor, que já está olhando para o mundo com diversas alternativas, né? Então, começar a discutir essas alternativas. E eu sempre gosto, e o segundo ponto que eu gosto de falar é que isso não vem só do produtor, né? Está todo mundo envolvido. Nós, no segundo setor, o processador,
Tá todo mundo tem que criar um mercado, uma alternativa para dar e o produtor junto, claro, né? Todo mundo junto para trazer isso, né? Então, vamos dizer assim, hoje estamos discutindo tudo, o pintinho macho, a sela parideira, o bezerro macho na indústria leiteira, todos esses pensamentos têm que estar juntos para trazer essa alternativa. Esse é o segundo. E o terceiro é estar informado. Eu acho que tipo, a transparência é fundamental, né? Que tipo, custa dinheiro, tipo, é prejuízo hoje, e muitas das alternativas que nós temos, criar o bezerro macho no Brasil. Tem diversas. Todo mundo conhece algum lugar que tentou e acabou não funcionando, que o milho subiu 20% em 3 meses, ou não tinha um mercado para vender porque a JBS não aceitava nada que não era Nelore. Tem diversas dessas coisas que já aconteceram no Brasil, em outros locais também. Então, ser transparente, né? Tipo, nós não podemos dizer, tipo, fingir que não existe. Eu tenho certeza. E o quarto ponto que eu quero dizer é assim, tipo, eu botaria dinheiro hoje que isso vai acontecer, né? Se é uma influência, se é algum momento uma empresa aconteceu aqui ontem com uma das maiores empresas americanas, né? Então a Fair Oaks aconteceu, esse vídeo do bezerro macho aconteceu 1 ano, quem sabe 1 ano e alguns meses aqui, e mudou a prática de uma indústria que tem 110 mil vacas em ordenha. Eles tiveram que acordar, e o prejuízo que eles tomaram, acho que provavelmente custou todos os bezerros machos dos últimos 15 anos, né? Se eles tivessem pensado isso 5 anos antes, eles não teriam tomado um prejuízo de 15. Então, eu acho que é isso, tem que discutir, criar alternativas. Eu vi aqui que o Felipe da Costa comentou que a Frisia também tem, a Castrolanda, eu sei que tem, porque eu tenho mais contato com eles. Eu acho que tem que começar essas iniciativas, né? Começar a pensar, começar a fazer, criar esse cluster de produção e criar uma alternativa, porque a alternativa de matar bezerro na fazenda, ela não vai estar disponível para nós muito, muito em breve. Perfeito. Pode falar, Fernando. Não, só queria acrescentar um ponto, João, baseado inclusive na pesquisa de mestrado dele e no trabalho que a Flávia, o pessoal da certificação do Amigos do Bem-Estar Animal, tem discutido bastante aí no Brasil. Uma coisa que eu acredito que, além de todos esses pontos que o João falou, que eu acho que são fundamentais, é o seguinte: se você abate os animais machos na fazenda, tenha um protocolo de bem-estar de eutanásia. Tenha esse protocolo dentro da fazenda. Treine quem faça isso. Vai resolver o problema? Não. Mas é um primeiro passo dentro do que você pode fazer hoje. Na verdade, você pode fazer isso para ontem. Então, tenha um protocolo bem escrito, faça o treinamento dos seus funcionários. E eu acredito que essa questão de repente, por quê? Quais são as alternativas que a gente tem? Se o problema estourar, como o João deu o exemplo da Fair Oaks, o João estava falando, eu estava pensando exatamente na Fair Oaks. Antes do vídeo sair, os donos, né, os sócios, eles fizeram um pronunciamento, já falando que sabiam que um pronunciamento público, falando que já sabiam que ia sair o vídeo, pedindo desculpa, falando o que eles tinham feito, eles despediram um funcionário, teve problema, uma série de outras coisas associadas a isso. Mas essa proatividade que é negar, o povo da cidade não sabe o que eles estão falando. Gente, eu ouço isso todo dia, de colegas nossos que trabalham com produção. O pessoal da cidade não sabe o que está falando. Isso não vai adiantar nada. Negar não vai resolver. Então, tenha um protocolo, tenha um plano de ação. Se acontecer, o que a gente vai fazer? Quais os canais de comunicação que a gente vai usar? Eu acho que essa é a melhor estratégia, proatividade. Só um ponto, assim, nós não vamos parar de falar nunca, né? Porque nós ia ficar aqui até às 4 da manhã. Mas até complementando isso, porque eu estava lá, eu fiz 99% dessas perguntas, e na época, claro, já passou 8 anos desse paper, mas nós escutamos de tudo, né? De pedrada, jogar na lagoa. Tipo, então, esse pensamento da Fernanda é grande. E o segundo é o que aconteceu até no vídeo que começou essa discussão. Saiba quem está buscando seus bezerros também, né? Exato. Porque quando acontecer, não vai ser, pode acontecer no meio da cadeia e vai voltar para o produtor.
Então, muitas vezes a gente pensa assim, aqui acontece muito, até a questão da colostragem, da sanidade, acaba vindo com isso, né? Que é o bezerro macho não é problema meu, porque eu boto ele numa casinha e alguém vem buscar. Mas ele está associado à tua fazenda. O bezerro macho é parte da indústria leiteira. E isso é fundamental pensar nisso, né? Quem que está pegando os bezerros? Para onde que está indo? O que estão fazendo? Porque, tipo, isso é um problema que pode acontecer muito em breve. Sem dúvida. E, João, antes da gente ir para algumas outras, a gente tem várias perguntas, né? Algumas perguntas até mais específicas, até um pouco ali de curiosidade em relação ao que a Fernanda falou. A gente tem vários produtores participando aqui e fica um apelo também, né? Independente de qual decisão que a fazenda vai tomar, para qual caminho vai, é isso mesmo. O bezerro macho, ele participa da fazenda, né? Ele foi gerado da fazenda e não é comum a gente visitar várias fazendas, seja pequena, média e grande, você chegar lá e ser aquele bezerro no curral, passando fome, que não tomou colostro, que está exatamente sendo criado de uma forma assim medíocre, vamos dizer assim. Então, realmente fica essa questão da consciência. Independente do caminho que a gente for tomar, a responsabilidade nossa, né, de cuidar bem desse animal enquanto ele é da responsabilidade da fazenda, para quem que ele vai ser entregue, né, e o que vai ser feito com esse animal, que também é fora, né, eu acho que desumano a gente pensar que é normal o animal nascer, ficar passando fome, definhando, perdendo peso, né, morrendo, com umbigo inflamado, diarreia, etc., e está lá jogado no canto da fazenda. Né? Então, acho que faz parte da responsabilidade nossa também, como técnico, como produtor, como consumidor, de também lutar para que isso não exista, né, em qualquer tipo de fazenda. Só um apelo aí. Tem uma pergunta aqui da Marília, né? A Marília que trabalha na Spray, ela está parabenizando vocês e ela quer saber em relação à castração desses animais, né? Qual seria o melhor método desse bezerro, da castração desses animais e o que vocês pensam em relação às borrachinhas no início de vida? Aqui desses bezerros cruzados, tanto os cruzados quanto os holandeses, primeira semana é a borrachinha. Todo mundo usa isso. Perfeito. Alguns João, protocolos americanos hoje já vêm com... depende a indústria, né, que tu participa, depende do contrato. Tem uma regulação para administração de medicamentos com controle de dor, se é um medicamento, como é que é? Um NSAID, né? Anti-inflamatório não esteroide, esteroidal. Uhum. não esteroidal, e acaba sendo utilizado, mas eu vi os dados, até o dado da Universidade de Guelph, do Canadá e dos Estados Unidos, está no single digits, né? Está menos de 10% dos produtores utilizando. Eu, obviamente, suporto a ideia da utilização de tanto, independente do método, né? Principalmente que a borrachinha é um processo mais longo, é um processo de dor de 48, 72 horas, então tem que ter alguma coisa mais longa. Mas a castração é feita, né? Como a Fernanda falou aqui, mesmo no gado de corte, é praticamente inutilizada a faca, né? Como é no Brasil. Eu cresci com gado de corte, nós faqueava tudo como os outros, nós castrava tudo, mas aqui é praticamente nula a borracha e até tem um pouco de burdizo, principalmente na parte mais norte, no Pacífico Norte-Oeste, mas a borracha é king, como se fala, que é rei nos calf ranch dos Estados Unidos. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Lucas Ruiz, só para trazer alguma informação antes, até acho que ela é um pouco mais direcionada. Eles são mochos, né? Então não tem discórdia de bezerro macho. Todo o sêmen que é utilizado praticamente é mocho. Perfeito, esse banco já tirou uma curiosidade que tinha uma das perguntas aqui. Acho que ela é mais direcionada ali para o Fernanda, mas João, fica à vontade. Fernanda, no Brasil, um bezerro macho aí vai estar sendo vendido em torno de R$20, R$25, ou muitas vezes entregue, um bezerro com um dia, né? Recém-nascido, ou muitas vezes entregue de graça, ou até alguns produtores pagam para alguém coletar esse animal aí dentro da fazenda. E a pergunta do Lucas aqui, né, dando uma introdução para ela, ele é pensando no cenário brasileiro, né? Você acha que seria possível inserir esse bezerro meio sangue, leiteiro, aí no sistema de terminação com lucratividade? Gente, sem dado, não tem como responder essa pergunta.
O que eu sei é que, por exemplo, antes desse uso de sêmen de gado de corte, esse problema de bezerro macho não ter valor nenhum é um problema que a indústria Jersey já vem enfrentando há bastante tempo. Então, se você olha bezerro Jersey, por exemplo, aqui, o bezerro Jersey tem valor nenhum, é isso aí. Às vezes o cara pagava para alguém lá tirar o bezerro Jersey puro, né? O macho Jersey puro. E quando a gente olha os dados de inseminação, a gente vê que o Jersey, ele tem usado sêmen sexado, começou a usar esse sêmen sexado, um volume grande dos animais, 40%, 50%, 60% dos animais, há muito mais tempo do que o bezerro, do que as fazendas as fazendas de holandês. E um dos motivos era esse: eu não quero produzir bezerro macho, porque bezerro macho é um problema. Não posso simplesmente matar esses animais, eu não tenho como vender esses animais porque não tem valor, então eu vou usar o sêmen sexado. Gerou outro tipo de problema para eles, que foi o excesso de novilha. Principalmente porque os rebanhos Jersey têm uma performance reprodutiva um pouco melhor. Sem a gente ter dados, não tem como responder isso, infelizmente. E aqui, como eu mostrei, acabou que houve uma coordenação entre a demanda de carne e a situação dos produtores de leite, e eles viram uma oportunidade ali. Agora, eu acho que é o que o Rafael falou, existem várias pessoas no Brasil super qualificadas e que poderiam pegar esses diferentes cenários e criar cenários, porque quando a gente trabalha com modelagem, o céu é o limite. Né? Eu simulei, né? Eu junto com o Marcos, com o Albert, com a Jéssica, a gente simulou um pouco complexo, mas nada que não é coisa de outro mundo. A gente simulou uma fazenda e ali você brinca com tudo, você brinca com preço de insumo, você brinca com performance reprodutiva, com descarte, com ganho de peso, produção de leite, enfim, com o que você varia o que você quiser. Então, eu acho que é isso que a gente precisa no Brasil. Quando eu queria compartilhar uma experiência pessoal, eu sou de Minas, né? Conheço um pouco da pecuária leiteira ali de Minas, os dois extremos, as mais tecnificadas, que nada deixam a desejar para as fazendas tecnificadas aqui dos Estados Unidos. E eu trabalhei bastante no norte do país, que tem as fazendas de leite que são muito parecidas com as fazendas de leite menores ali em Minas. Uma coisa que a gente ouve muito, principalmente nas fazendas menores, e eu ouvi isso muito em Rondônia, onde eu trabalhei, que Rondônia tem uma bacia leiteira interessante ali no centro do estado, era o seguinte, o produtor falando, eu faço a vaca de leite e o bezerro de corte. E ouvi muias críticas de muitos técnicos em relação a isso. E o pessoal, não, você tem que usar sêmen de gado, touro holandês, tem que fazer touro holandês, você tem que fazer recria as vacas de reposição, elas têm que ser melhores e papapá. Gente, o que dita o produtor de leite, no final das contas, ele não é um técnico, ele é uma pessoa de negócios, né? Então, o que dita no final das contas é o retorno econômico. E o fato é que, dependendo do mercado aonde esse produtor está, por exemplo, Rondônia, tinha uma demanda muito grande para esse bezerro cruzado. E esse bezerro cruzado, muitas vezes, ele era um bezerro lore com holandês. Ou um bezerro giro com holandês, mas um giro, aquele touro de gir, bem de corte mesmo. Então, eu acho que depende, essa pergunta depende muito se existe mercado para esse bezerro e qual é o valor que esse bezerro, que vale para esse bezerro, e comparar isso com a fazenda de leite. Porque aqui, para a gente, o produtor de leite é produtor de leite, né? Também, sem querer estender muito mais o meu último comentário, se hoje a gente fosse olhar exclusivamente na parte econômica, a melhor estratégia seria o produtor não criar novilha nenhuma. Seria ele ir no mercado e comprar as novilhas. Nenhum produtor faz isso. Na verdade, eu vi um produtor aqui na Califórnia fazendo isso, e o motivo que ele estava fazendo isso é porque eles não estavam sem dinheiro para fazer fluxo de caixa, e por um tempo eles fizeram isso para gerar fluxo de caixa para a fazenda. E eles mesmos falaram que isso não era interessante, porque eles sabiam que eles estavam comprando, não estavam comprando a melhor novilha no mercado, tinha risco, né, sanitário, e também a questão do programa de melhoramento genético. Só que no caso deles foi uma necessidade, eles adotaram essa prática e foi ótimo, economicamente falando. Então depende. Fernando, um comentário, né, até para ouvir sua opinião. Hoje no Brasil a gente vê o mercado da novilha muito aquecido, muitos produtores
em crescimento, né? Rebanhos aí saindo de 250, pulando para 500, rebanhos de 1.000 pulando para 2.500. Então, a gente vê uma ascensão grande aí e o produtor comprando muita novilha, quem tem muita novilha vendendo muito, com preços altos no mercado, né? O animal. Então, você acha que hoje, nessa estratégia, pensando em redução do bezerro macho, né, hoje, como utiliza cada vez mais o pessoal utilizando aí o sexado, esse ponto, né, do Beef on Dairy, para esse momento, você acha que vai precisar de estudos, né, na verdade, mas o que você enxerga isso, esse mercado aquecido da novilha agora, né, há alguns anos aí no Brasil? Então, eu pensando assim, talvez a principal estratégia, que de novo é baseado, né, simplesmente nessa informação que você acabou de me dar, um pouquinho que eu sei do Brasil e no meu background aqui, baseado nas análises econômicas, nos cenários que a gente simulou, mas com os dados daqui. O preço de novilha, talvez a principal estratégia hoje para o Brasil seria aumentar o uso de semi-sexado. Só que qual que é o lado negativo disso? Semi-sexado tem uma taxa de concepção menor. Então, se o rebanho tiver não tiver uma boa performance reprodutiva, vai aumentar dias abertos, e isso pode causar prejuízo para o produtor de leite. Por outro lado, dependendo do preço do leite, compensa muito mais ele vender novilha. Então, talvez valha a pena ele pagar mais pelo semi-sexado, que é um semi mais caro, aumentar os dias abertos que ele vai ter, diminuir, vamos falar assim, o potencial que ele teria de produzir leite, porque ele está vendendo novilha com preço melhor. Por outro lado, qual que é o custo? Porque no final das contas, é a diferença entre o preço de venda e o custo de produzir essa novilha. Eu não sei qual é o custo de produção de novilha no Brasil, mas se o custo de produção for alto também, não interessa se está vendendo essa novilha por R$6.000, R$7.000. Se o custo de produção for alto, o que sobra no final for baixo, essa experiência vai por água abaixo, porque aí o aumento do custo dele, por causa de aumento de dias abertos, uma bezerra muito mais cara de ser produzida, porque a taxa de concepção é menor, porque o preço do sêmen é maior. Então, assim, tem que avaliar isso caso a caso. Pode falar, João. Não, eu só vou comentar porque fizemos um churrasco em 2 locais, tanto na Cotrijal e Não Me Toque, quanto na Castrolanda, em Castro, com produtores, e isso foi uma discussão muito grande, né? E primeiro que eu vou falar isso, né? Tem produtores e produtores, né? Quem vende novilha com lucro no Brasil é um produtor exclusivo, né? Nem todo mundo consegue fazer isso, né? Tem uma novilha super valorizada, vamos dizer assim. Não estou dizendo que é super valorizada acima do seu valor, porque a sua diferença genética por rebanho que está comprando acaba tendo um custo interessante por produzir muito mais leite e tal. Então, esses produtores conseguem hoje, até a Fernanda falou em 6 mil, nada. Tem produtor aí vendendo novilha 12, 13, 14, 15 mil por cabeça. Mas esses são alguns produtores, né? Produtores de genética avançada, com a reputação no mercado, sanidade garantida, alguns deles até... Eu estou falando isso e as pessoas já imaginam as fazendas, né? Tem diversas fazendas no Brasil que fazem isso, com muito lucro. E esse pessoal e se tu tem essa condição na tua região, o teu caso é esse, tu tem principalmente uma genética acima da média da tua região e tem mercado para tuas novilhas, tem um nome, uma reputação no mercado. Eu acho que o semi-insexado se paga, a dose pode ser 300, 500, 600 reais, isso se paga fácil mesmo com os custos altos que temos hoje. O produtor médio e o produtor de baixa qualidade genética, com outro, tipo, eu acho que tem que fazer essa discussão, né? Tipo, é caso a caso. Vale a pena botar na ponta do lápis e tal, e principalmente, talvez, vale a pena até aumentar o seu potencial genético utilizando esse semi-sexado, utilizando genes melhores no sêmen. Mas, no outro lado, o bezerro no Brasil hoje de 200, 250 quilos no preço que está, e eu fiz essa conta com diversos produtores, e alguns produtores com alta genética, sem o custo de produção, principalmente a questão do Brasil, né, que normalmente todas as instalações estão com mais animais que deveriam, né? O cara está produzindo leite com instalação de 250, mas ele tem 400 vacas, 370.
Tem que fazer essa conta do eu tenho capacidade de produzir essa novilha, teria um mercado, por exemplo, até alguém comentou ali de Goiás, se tu tá numa região que tem espaço para vender esse novilho, essa novilha cruzada, com preço bom, com muito menos tempo na fazenda, né? Nós estamos falando aí de 3, 6, talvez 8, 10 meses na fazenda de leite. A abertura de espaço que tu tem para ter vaca, ou para ter novilha, ou para tipo, desafogar a produção, não ficar disputando o mercado, fazer mais animais e se concentrar. E eu sempre falo isso, né? Tipo, se tu tem hoje 100 novilhas para cuidar e tá fazendo um serviço meio mal, é melhor tu ter 50, que é a tua taxa de reposição, e cuidar delas muito bem, que vai ter vacas muito mais produtivas 2 anos depois, e desafogar essa produção com ou novilha de menor qualidade, ou mesmo beef and dairy, né? com vaca de corte. Acaba muita gente fazendo muito fluxo de caixa fazendo isso, né? Tu tem essa capacidade, que nem a Fernanda falou, aqui é muito comum, assim, tipo, trabalho com diversas fazendas que pensam nisso, assim. Eu prefiro hoje ter 300, 270 dólares com bezerro de 3 dias do que esperar 24 meses e ter uma novilha e botar 1.000 para tirar 1.200, 1.300, 1.400. Então, isso, tipo, a análise econômica eu vou deixar para a Fernanda, mas tem como tu se adequa ao mercado é fundamental, e as novilhas têm que fazer parte disso. O produtor de leite tem que entender. Tive até agora uma discussão bem... o beef and dairy aqui está explodindo, né? O gado de corte no leite está explodindo. Uma discussão bem grande que, tipo, hoje o produtor de leite americano está pensando em 3 avenidas de negócio, né? Vender leite, vender carne das vacas de descarte dos bezerros e vender fertilizante, né? O fertilizante como uma parte do sistema econômico da dairy, da indústria leiteira. Então, eu acho que essa é a pergunta, né? Tipo, tu tem lugar para vender as tuas novilhas, ela tem um custo, o teu custo em relação ao que tu vende vale a pena? Tu tem instalação? Quanto que custa a tua terra? Vale a pena ter 1 hectare menos de milho para alimentar a vaca de leite, para dar para a novilha? Tem todas essas questões para fazer, tem funcionário para fazer isso. Tu tá, em vez de estar inseminando vaca, tá cuidando de novilha, então vale a pena isso para ti? Isso é uma questão fundamental no Brasil, principalmente com as restrições de recursos que tem na fazenda leiteira hoje. Eu concordo plenamente com o João, esse ponto é super importante, e aí vai, igual o Rafael fez antes, vai um apelo, né? Eu vejo, tem programas excelentes no Brasil, olhando a questão de custo de produção, mas olhar custo de produção não é suficiente, gente. Então, a gente precisa de pesquisa no Brasil, simulando cenários, fazendo as perguntas e se, considerando a variação de regiões e de sistemas de produção que o Brasil tem também. A gente precisa desses dados. Não tem resposta simples, faz isso ou faz aquilo. E às vezes, que é o que o João falou, vai ter fazenda que a estratégia X é melhor do que a estratégia Y. Então, depende. Infelizmente, a resposta depende. Não é a mais popular, mas é a realidade, né? A gente já está indo aqui para a reta final. Eu vou ler um comentário aqui, só para constar, do Felipe Maciel. Ele fala que há um ponto que ele vê como um grande empecilho dos animais oriundos de propriedades leiteiras, seja o puro holandês ou o beef and dairy, que é a indústria. O mercado praticamente não absorve o macho holandês, sendo necessário um esforço tremendo para que reconheça o valor do mesmo. Quanto ao cruzado, no Brasil, a Associação de Angus não certifica os cruzamentos desses animais com animais de origem leiteira, e a bonificação, que poderia ser um atrativo para a estratégia do beef and dairy, acaba não sendo alcançada pelos animais. Não sei se vocês querem comentar algo, foi uma observação que eu achei importante aqui deixar aí. Eu queria... Tem um pessoal do Cal Signal, se eu não me engano, um dos meninos, eu não lembro qual deles, eles estavam confinando bezerro holandês, macho holandês, porque acho que a pergunta que a gente tem que fazer e o João pode fazer esse comentário, isso sou eu, e eu vejo esse comportamento muito nos produtores, principalmente nos produtores que estão sentados nas mesas de discussões aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de
oportunidade de participar de várias reuniões do Dairy Care, do California Dairy Research Foundation. O board deles são todos produtores de leite, os caras são os caras que estão em contato direto com o senador, o cara está em contato direto com o representante do estado, o cara que está em contato direto com as associações. Simplesmente sentar e falar não tem jeito e pronto, não vai resolver o problema. O problema vai chegar de qualquer jeito. Então, essa atitude, não tem jeito, eu não vou fazer. Na minha perspectiva, e baseado na minha experiência que eu vi aqui com os produtores, não é isso que vai resolver. Desafios aqui tem também. Eu sou menos qualificada para falar dos desafios em relação à cadeia de corte, são muitos. Mas o que eu acho, voltando aos meninos do Cow Manager, primeira coisa, dado, né? Por que não se aceita o bezerro holandês? Por quê? Então, eu não sei, talvez o pessoal que está aí no Brasil tenha esse porquê, explique o porquê. Será que se a gente não tiver dados, será que a forma que esses machos holandeses estão sendo criados, a gente pegar um macho holandês abatido aqui nos Estados Unidos, esses animais têm 11 meses de idade. Será que essa idade média, será que é a qualidade de carne, será que é o tamanho, será que é o quê? Talvez sentar na mesa com os processadores de carne aí no Brasil e entender o que é. Não tem mercado, o consumidor não compra. Gente, do litro de leite, vou falar de hundredweight, que é a unidade aqui que eles comercializam leite. Um hundredweight de leite são 45 quilos de leite. Vamos supor que o produtor receba, na média, hoje está $25, mas na média histórica, $20 por esse leite. Se você pegar o cheque do produtor de leite, uma parte lá desses $20, vamos supor lá 50 centavos, 60 centavos, vai para um fundo nacional que financia pesquisa aqui nos Estados Unidos e que financia estratégia de marketing, que ultimamente visa o aumento no consumo de produto lácteo. Isso não está vindo do governo, está vindo da Associação de Produtores. Não sei como é no Brasil. Agora a gente sabe que $1 por hundredweight de animal que é abatido, ou seja, de vaca de descarte, vai para um outro fundo que o objetivo é aumentar o consumo de carne, é financiar a pesquisa. Então, como eu disse, eu acho que o mercado brasileiro é um pouquinho menos maduro do que o mercado aqui de maneira geral, mas eu acho que existem oportunidades e faz parte de nós, pesquisadores e técnicos, sentar nas mesas de discussões entre os diversos stakeholders, pessoal do abate, o produtor e tal, o que precisa para fazer acontecer, porque no final das contas beneficia todo mundo. Então eu entendo os desafios, não estou minimizando de forma alguma, mas eu acho que, né, talvez essa seja a postura. O que a gente tem que fazer para quebrar a cabeça, para brainstorm, para achar uma avenida para esses animais machos. E vou utilizar, né? Até foi lembrado da Frisia também. Eu sei que diversas outras cooperativas têm isso. Acho que o cooperativismo sempre foi uma estratégia no Brasil. Os processadores têm que estar envolvidos, né? Que quando acabar isso, não vai ser só. Vou botar o Rafael na chincha, como diz lá no Sul também. As empresas de sêmen têm que estar envolvidas, criar esse tipo de coisa. E aqui está sendo feito isso, a hosting, tanto que a Fernanda comentou, a Hosting Association, que seria o grande body, né, o grande corpo que associa a genética americana, depois de muita discussão, fez parte, é hoje um dos líderes de puxar essa discussão, porque percebeu que é um grande problema, né? Eu acho que essa conscientização é o primeiro, quando perguntaram, voltando à pergunta anterior, quando perguntaram o que nós temos que fazer, é isso. Nós temos que todos entender que o bezerro macho é parte da indústria leiteira e nós precisamos de uma solução, sentar como governo, indústria, processamento e produtor, matéria-prima, para discutir o que fazer. Isso vai ter empecilhos, muita coisa vai dar errado, mas a discussão para criar tem que ser feita, porque se nós quisermos vender leite, essa é parte da nossa responsabilidade, já é uma parte da responsabilidade social, mas principalmente da responsabilidade em relação ao consumidor. Né? Sem dúvida. A gente tem algumas outras perguntas aqui que não vai ter como a gente fazer agora, né? Tem várias outras, a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, mas em respeito aí, né, ao horário, em respeito ao público que está participando, a gente vai ir para a reta final. Eu queria deixar aí
um tempo aí para o João, para a Fernanda, deixarem uma mensagem final aí pensando na realidade do Brasil, pensando no desafio do bem-estar, no desafio que nós, como cadeia, né, seja a parte empresarial, pesquisa, produtor, o que a gente tem que estar preparado aí para um problema que existe, né, ele não vai chegar, ele já existe, que é esse problema do bezerro leiteiro macho nas fazendas. Então, queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para os... Ainda temos aí 80 produtores, 80 pessoas participando. Esse webinar está sendo gravado, então ele vai rodar aí para vários outros produtores, né? Então, acho que muita gente vai acabar assistindo. A gente teve mais de 250 inscrições, então é um tema importante, é um tema que o pessoal tem curiosidade, né? Ele não finaliza aqui, muito pelo contrário, acho que ele está cada dia começando, né, em cada discussão. Então, deixo aí queria uma mensagem final dos dois aí, para a gente poder encerrar aí o nosso webinar. Eu vou falar uma mensagem bem rápida e simples. Eu acho que esse, claro, é a coruja gavando o toco, que nem diz, né? Tipo, eu acho que a discussão tem que acontecer. Eu acho que esse é o ponto inicial. Nós temos que começar a discutir, vai ter empecilho, já está acontecendo, né? Tem diversas iniciativas, mas mais e mais, né? Então, aconteceu em diversos lugares, está acontecendo aqui agora. Não tem uma conferência hoje que tu vai da indústria leiteira nos Estados Unidos que não tem uma sessão do bezerro macho, do beef on dairy, do que fazer. Então, ainda não está acontecendo isso no Brasil. Acho que essa é a primeira, ter reunião, tá discutindo, começar a ter essa noção de que é uma bomba relógio e pode acontecer, e temos que ser proativos, né? Acho que a discussão é fundamental, porque com isso as soluções vão sendo feitas, né? Tipo, nós voltar na discussão da qualidade do leite, nós já conversamos de brucelose, já conversamos de tanta coisa no passado, essa é a próxima, e é uma delas, né? Tem diversas outras, e essa vai ser uma discussão. Então, eu acho que acontecer a discussão, envolver produtor, envolver os processadores, envolver até o governo em si, o mapa, o que for, os pesquisadores, as universidades, e começar a tentar solucionar esse problema, que é o elefante branco na sala, né? No canto da sala, que nem se diz aqui. Obrigado, professor Fernanda. Vou começar minha mensagem com um ditado que a gente fala lá em Minas também, que é assim, para mim, essa história do bezerro macho, ela é um angu de caroço. Então, quando está cozinhando angu e começa a encaroçar, complica. Mas tem que mexer, continuar mexendo, uma hora ele dissolve. Então, eu acho que é isso, é o que o João falou, a indústria precisa ser proativa, não tem outra saída. Eu acredito que tem que sentar, tem que discutir. O pessoal que trabalha com pesquisa, gente, vamos escrever um projeto, vamos sentar com as associações. Eu esqueci o nome dele. Enfim, alguém comentou da questão da associação de Angus. Vamos sentar com a associação, quais são os interesses, existem benefício, por que eles não certificam? Tá, ok, e o mercado, o abate, o mercado. Se o pessoal que tiver interesse pode entrar em contato com o Pedro. Pedro tem bastante informação em relação à comparação. Tem sido o pessoal que trabalha com carne, com qualidade de carne, tem feito bastante comparação entre a carne dos cruzados e a carne do Angus puro, e não, inclusive, com resultado de pesquisa positivo em relação ao perfil nutricional da carne do cruzado, então composição de ácidos graxos. Então, existe uma série de coisas que precisam ser trazidas à discussão, à mesa, baseadas em pesquisa, em fatos e dados, para a gente poder resolver esse problema do bezerro macho. Eu sou muito otimista, né? Eu acho que sempre tem solução, e o produtor, se conseguir olhar, porque assim, a gente sempre ouve isso aqui também, tá, gente? O preço do leite está ruim, o preço do leite está ruim. Claro que o preço do leite é super importante. Ok, mas então vamos brainstorm. Será que não tem oportunidade de negócio ali, de renda, com esses bezerros machos? Né? Como é que a gente pode abrir essa avenida, esse mercado? Não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que tem muito potencial. Ainda mais que a gente pensa no Brasil, é questão de sentar, fazer conta e trabalhar em conjunto, né? E é igual o João falou, olhando a experiência dos outros. Eu acho que tem bastante ideia legal em outros países que o Brasil pode se inspirar. Sem dúvida. E assim, uma coisa que eu acho importante comentar é que às vezes
o produtor que está assistindo, quem está olhando, às vezes fica um pouco frustrado, né? Tipo, gente, e aí, o que eu vou fazer com o meu bezerro macho, né? Então, eu esperava que ia ter uma receita que a Fernanda ia dar, que se eu fizesse isso, ou o João ia falar, usar. Gente, isso não vai ter uma receita, né? Tem que fazer muito cálculo, tem que sair da caixinha e pensar em como vai inserir isso. Tem muita coisa a ser feita. Então, acho que só de hoje a gente está aqui saindo com a cabeça quente, né? E agora? O que eu vou fazer com o meu bezerro macho? Eu vou deixar de abater ele amanhã, eu vou deixar, igual o João comentou, de jogar na lagoa, vou deixar de fazer qualquer coisa, já é o primeiro passo. Eu acho que já essa conscientização que a gente tem um problema, que ele precisa ser enfrentado, que tem que unir forças, trabalhar em diferentes áreas aí para pensar juntos. Eu acho que todo mundo aqui já saiu ganhando muito, né? Então, acho que sem dúvida a gente sai daqui com um aprendizado, com uma lição para a gente parar e refletir ainda mais sobre esse tema. Então, mais uma vez, João, muito obrigado por ter abraçado essa causa imediatamente, ter entrado em contato com a Fernanda. Fernanda, obrigado por ter aceitado imediatamente. Então, fico muito feliz em poder contar com vocês aí, né? Agradeço aí a presença de todo mundo, desejo uma boa noite para todo mundo aí, né? Uma boa semana ainda, estamos no início da semana, então fica um abraço aí para todo mundo, boa noite. Passo a palavra agora para Camila, acho que o João quer fazer um comentário ali. Não, deixa eu só boa noite. Só um tchau. Beleza, João. Camila, obrigado, viu? Fernanda, João, boa noite, muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos, pedimos que acompanhem as nossas redes sociais para poder ficar por dentro das novidades e, ao final, responda a nossa pesquisa de satisfação. Obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado.